Olá, Eliana. Boa Olá, tarde. bom dia. Aliás, bom Bom dia. dia. Bom dia, João, tudo bem? Estou me aguentando. Aí tá um calor, né? E aqui tá um friozinho bom. Então, você está aí no interior do Paraná, curtindo aí Sim. o frio e a gente aqui no calor. Mas eu também não estou no calor, não. O meu ar-condicionado está ligado aqui, eu também estou nos 18 graus, né? Só não estou aí com esses, né, aparatos aí para o frio. Então, a Eliana Santana Lisboa, ela é pedagoga pela Universidade Estadual do Maranhão, ela tem mestrado e doutorado em educação, na especialidade de tecnologia educativa pela Universidade do Minho, e vai conversar com a gente também um pouco sobre os MOOCs ou MOOCs, né, para algumas pessoas. Então, ela vai falar sobre MOOCs e recursos educacionais abertos, uma alternativa para a formação de professores. Então, vamos, né, conversar um pouco mais sobre essa temática. Então, vamos lá, Eliana, a palavra é sua. Bom dia. Antes de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade, que é sempre bom, apesar de nós não estarmos de forma presencial, mas é sempre bom retornar um pouquinho, conversar com essa comunidade, né? Que eu sou maranhense, é um grande prazer sempre estar contribuindo. Bom, eu vou fazer uma fala sobre a questão dos MOOCs e os recursos educacionais abertos, que na conjuntura atual pode ser concebido como uma alternativa para a formação de professores. A gente sabe que hoje, atualmente, as universidades, o contexto vivenciado por muitas universidades em decorrência da própria globalização, dos orçamentos restritos, eles têm contribuído para que elas repensem algumas políticas de formação de professores. E nessa perspectiva, acaba surgindo como alternativa o que a gente chama de teoria da inovação disruptiva, como uma forma de tentar minimizar as dificuldades que, de certa forma, vem refletir acerca dessa necessidade das universidades conceber outras oportunidades de formação. Essas oportunidades podem ser oriundas de novos produtos, novas combinações de tecnologias mais atuais, de um novo conhecimento ou mesmo de uma articulação de diferentes áreas do saber. Digo isso porque as tecnologias estão transformando, há muito tempo, vem transformando os negócios de uma maneira como nunca desde a Revolução Industrial, e quem não se adaptar, infelizmente, a esse novo ambiente, nos negócios, está fora do jogo. Com base nessas premissas, a inovação disruptiva ela acaba configurando como nova oportunidade para o mercado, uma vez que disponibiliza produtos, serviços mais acessíveis, com custos mais baixos, tendo como cerne principal atender a uma parcela da população que até então não tem acesso a esses bens de serviço. E no campo da educação, a gente fala da democratização do saber, de oportunizar outras pessoas pelos mais variados motivos, não têm acesso ainda a essa educação. Eu estava vendo agora o final dessa palestra a questão da proficiência em tecnologias digitais. Isso é um grande gargalo, né, da educação. Nessa conjuntura, a teoria da inovação disruptiva, ela tende, qual a finalidade dela? Explicar por que algumas inovações atrapalham o que já existe no mercado, que já vem determinado. Então, nessa conjuntura, no campo da educação, mais especificamente no ensino, nós temos os MOOCs, né, que são os massivos online open curso, e também os recursos educacionais abertos. O que esses dois elementos apontam na atualidade? Eles apontam uma mudança no cenário, que de certa forma vem ameaçando alguns modelos já existentes, tanto no que diz respeito aos cursos de graduação, como a nível de pós-graduação. Isso é uma reflexão interessante, porque
depois, pós-pandemia, a gente não pode deixar de referenciar essa questão, porque houve uma mudança. Aqui na Universidade Federal do Paraná, a gente já está no presencial, mas a gente percebe alguma mudança, não é mais aquele aluno, a gente tem que acaba tendo que se adaptar, flexibilizar algumas questões. E aí as tecnologias digitais, isso favorece porque junto com as tecnologias digitais há uma combinação abundante de forma de comunicação que, na nossa visão, ela pode ser uma mola propulsora para o desencadeamento dessas mudanças disruptivas. E aí, nessa perspectiva, os REAs e os MOOCs constituem iniciativas que facilitam o acesso ao conhecimento, oferecendo às pessoas a oportunidade de investirem em suas formações, visando o aperfeiçoamento do seu conhecimento. E isso claro que aí vocês podem perguntar, mas realmente os MOOCs e os REAs, elas podem oferecer essa vertente dessa comunicação? Vai depender muito do perfil do profissional. E aí a gente não poderia falar de MOOCs e REAs sem nos referir antes sobre a questão da educação aberta. A educação aberta, ela pode ser compreendida como um movimento que tem como cerne a partilha e a colaboração de boas práticas. E é isso que está faltando na nossa sociedade. Na verdade, partilhar boas práticas, ideias entre profissionais, oriundos dessa cultura digital. Apesar dela ser recente, ela se popularizou a partir da década de 70, mas ela traz em seu cerne algumas características que eu, por exemplo, porque eu vou criar uma coisa se já existe, se eu posso reusar, se eu posso revisar aquele material, se eu posso recombinar, se eu posso redistribuir e se eu posso reter. Isso é uma das características dos 5 R's que a gente chama dos REAs, né? Aliado a isso, a educação aberta também atende aos princípios de inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade. Quantos de nós não acessa o material no coletivo, no caminho entre a casa e o trabalho, justamente favorece. Por quê? Por conta dessa ubiquidade, você acessar o conhecimento que a gente chama anytime, anywhere, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, essas iniciativas, elas acabam contribuindo para que haja um aumento desse capital cognitivo de toda uma comunidade. Quando eu falo de toda a comunidade, é uma comunidade de aprendentes, que além de favorecer esse aperfeiçoamento profissional, ele constitui um leque de possibilidades para que todos possam usufruir das experiências e práticas exitosas dos seus colegas numa imensa teia global. Olha que interessante. Eu poder participar de cursos e compartilhar experiências de outros países, de outras regiões, ver o que deu certo, o que não deu, dar o meu contributo. Isso a gente chama de aumentar o capital cognitivo. E assim, os REAs, elas podem ser, como a gente já sabe, pode ser qualquer material de ensino, softwares, vídeos, até os próprios cursos online que estão abertos sobre uma licença, eles podem ser reusados, podem ser remixados. Isso dá uma amplitude muito interessante para a educação, que pode realmente, imagine você pegar um material e depois começar a remixar e aperfeiçoá-lo. Então, nessa perspectiva, essas iniciativas, tanto dos REAs como dos MOOCs, eles vêm ganhando espaço na formação de professores, tanto relacionadas às tecnologias digitais, como qualquer outra área, eles acabam servindo de referência para reflexões sobre educações. No tocante, quando os professores pensam
em participar de uma formação da necessidade de acesso de professores a um sistema complexo de rede e cooperação de interações, fazendo uso de estratégias educacionais abertas e encorajando atividades acessíveis e sustentáveis. Então, assim, nessa perspectiva, a gente sabe que os MOOCs, eles foram pensados há pouco tempo, não é uma coisa, uma iniciativa tão antiga, foi a partir de 2008, mas considerando que a educação acaba sendo muito resistente a algumas mudanças, então a gente sabe que ele tem trazem alguns rótulos para muitas iniciativas de cursos online, porque o objetivo geral dos MOOCs é justamente abrir a educação e fornecer esse acesso gratuito a uma educação de nível universitário para o maior número de pessoas. E ao contrário de muitos cursos universitários online tradicionais, os MOOCs têm dois princípios, que é justamente esse acesso aberto, que qualquer pessoa pode participar de um curso online gratuitamente, e essa escalabilidade. O que é isso? É que os cursos são projetados para suportar um número indefinido de participantes que podem ser interpretados de forma diferente por diferentes provedores. Então, nessa perspectiva, tanto o MOOC como os REAs, eles estão enraizados nos ideais de abertura da educação, em que o conhecimento deve ser partilhado livremente e o desejo de aprender deve ser atendido sem restrições demográficas, econômicas e geográficas. E, de alguma forma, ele vem evoluindo rapidamente, embora tenha as suas origens no início do século XX. Claro que aí, dentro dessa perspectiva dos MOOCs, nós temos os CMOOCs, que são baseados na teoria conectivista, e os XMOOCs, que são baseados numa teoria altamente behaviorista. E aí depende os CMOOCs, eles têm uma aprendizagem, eles focam numa aprendizagem mais conectada, colaborativa, e nessa perspectiva os cursos são construídos em torno de um grupo de indivíduos com ideias semelhantes, que dão relativamente livre de restrições institucionais. Então, isso é interessante. Esse talvez seja o grande desafio. Mas o que é a educação? Qual o desafio que nós passamos mais na educação? Foi com a pandemia. Nós tivemos que nos reinventarmos, apesar de parecer um clichê, mas foi isso que aconteceu. Então, às vezes, a primeiro momento, a priori, a gente pensa que essa questão dos MOOCs são questões que, será que os MOOCs eles têm um grande índice de abandono? Será que como é que as universidades vão fazer para começar a trabalhar uma política de formação baseada nisso aí? Então, assim, é necessário uma política de formação, um estudo que também em consonância com as esferas estaduais e também municipais. Então, assim, nós vamos, assim, quais as motivações para fornecer os MOOCs? Isso é que é interessante. Por exemplo, essa escala e a natureza aberta dos MOOCs, eles acabam oferecendo as oportunidades para ampliar o acesso às instituições de ensino superior, uma vez que todos criam espaço para experimentação do ensino online. As atuais propostas, elas têm um valor muito importante para as instituições. Por quê? Porque envolve os MOOCs nessa perspectiva do acesso, da experimentação e extensão da própria marca. Os MOOCs, eles podem expandir o acesso à educação para os interessados e ampliar esse alcance e a própria reputação das instituições a nível internacional. A gente sabe hoje que as universidades elas estão passando por uma crise muito grande, principalmente as licenciaturas, os cursos. Então, hoje em dia, assim como toda a esfera da educação, né, a gente vê nos veículos de comunicação
que o abandono, as pessoas estão deixando de frequentar as escolas e as universidades também estão sendo alvos disso. Então, essa pegada digital dos alunos que usam as tecnologias, ela é capturada ela é capturada em grande conjunto de dados que podem potencialmente fornecer informações úteis sobre o ensino e aprendizagem online, com um número muito grande de alunos a um custo baixo. Por exemplo, os defensores dessa perspectiva dos MOOCs, eles costumam ver os MOOCs como uma inovação disruptiva que transformará o ensino superior. Então, os MOOCs acabam e os REAs acabam sendo concebidos como ferramentas poderosas para fazer mudanças fundamentais na organização e entrega das instituições de ensino superior ao longo da próxima década. A priori, a gente diz assim, mas será que é possível? Mas essa é a pegada talvez seja um pouco, não sei no Brasil, mas em algumas universidades em Londres, eles já fazem, por exemplo, eles colocam os MOOCs como uma alternativa, como se fosse um ensino híbrido, tentando conjugar o presencial com o online e tentando capturar justamente essas características da aprendizagem online. O que interessa, como é que se podem ser concebidos, quais as teorias, a gente sabe que são as teorias, quais são as teorias subjacentes às construções dos MOOCs, né? E aí, quais são as motivações para os alunos para participar dos MOOCs? Bom, sendo uma área muito, muito, muito significativa, existem vários fatores que podem influenciar os alunos, os profissionais, por exemplo, benefícios econômicos futuros, desenvolvimento de uma identidade pessoal e profissional, e próprio desafio e realização, prazer e diversão. Imagine, na minha tese de doutoramento, eu falava muito de comunidades de prática. É justamente aquelas pessoas que buscam na rede algumas orientações a nível de aperfeiçoamento, a nível de desenvolvimento profissional, pessoal, para compartilhar boas práticas. De repente, os MOOCs ali, justamente por serem abertos, e os REAs também, as pessoas podem buscar para além de se aperfeiçoarem, também trocar ideias. Por exemplo, pesquisas conduzidas por algumas universidades mostram que algumas motivações que os alunos normalmente se enquadram em algumas dessas categorias que eu vou descrever. Por exemplo, os MOOCs e os REAs podem apoiar a aprendizagem ao longo da vida, ou mesmo visando obter uma compreensão do assunto sem expectativa específica de conclusão e realização. Quantas vezes, e aqui na universidade, que eu dou aula no curso de licenciatura em computação, quantas vezes os alunos ali, eles participam de redes sociais, eles têm uma participação marginal periférica, que eles não fazem parte do núcleo duro, mas eles vão ali buscar uma compreensão de algum assunto. E, às vezes, o professor, a gente, às vezes, na academia e na própria escola, a gente se sente muito só. E talvez seja um diferencial para justamente o professor, o profissional, o aluno, buscar justamente um apoio para se aperfeiçoar em uma determinada área. Para diversão, para entretenimento, para experiência social e estimulação intelectual. Quantas vezes nós não já chegamos a algumas situações assim, poxa, parece-me que eu já me esvaziei de mim, e de repente você tem que necessidade de buscar outras formas o que está, qual é a pegada que tá mais atual. A conveniência, muitas vezes, em conjunto com barreiras às opções tradicionais de ensino. E assim, e aí a gente tem que, aí vocês podem me perguntar, mas o MOOC eu posso trabalhar o MOOC com o CMOOC ou o XMOOC?
E aí, numa teoria conectivista ou numa teoria behaviorista? Aí eu trago algumas metodologias ativas que você pode trazer, configurar no MOOC, né? Algumas metodologias que pode favorecer o engajamento do aluno. Aliado a isso também, a gente não pode falar de formação de professores sem falar de uma política de valorização desse profissional. Uma política de valorização desse profissional. É interessante também que exista uma política. É interessante que a esfera federal, estadual e municipal, elas mantenham um diálogo para que o professor também, ele tem que ter uma retribuição, um ganho nessa formação, além do ganho pessoal, mas também ao longo de sua carreira, porque é uma forma também que ele vai se engajar mais em buscar o seu aperfeiçoamento. Isso aí a gente não se pode falar em formação sem pensar numa política de formação maior a nível macro, para experimentar ou explorar a educação online. Isso é uma das contribuições. E aí tem muita gente que, na verdade, diz assim, mas eu não tenho o perfil para estudar online. Mas, gente, mas também nós não tínhamos perfil, por exemplo, para fazer um evento assim, dessa forma. Nós não tínhamos perfil para trabalhar de forma remota. E a gente vai se enquadrando, né? Como o Raul Seixas fala, a gente vive numa metamorfose ambulante, né? E a gente vai mudando as concepções, as ideias, e a própria universidade, as próprias escolas e as próprias instituições escolares, elas têm que também passar por essa metamorfose, né? Por essa mudança que está batendo a nossa porta. Claro que a gente vê alguns problemas e desafios dos MOOCs, claro que são. A própria sustentabilidade, né? Como é que que pode garantir essa sustentabilidade? E essa sustentabilidade está relacionada também à qualidade dos cursos e os riscos negativos apresentados na sua configuração. Por exemplo, a pedagogia. Que tipo de pedagogia? Será que os MOOCs seguem uma pedagogia sólida e uma abordagem organizacional para o aprendizado online que vá garantir resultados e experiências de qualidade para o aluno? Isso são questões que as instituições elas têm que se colocar para justamente tentar responder essas demandas. Que novas pedagogias e mecanismos organizacionais podem ser necessários para que os MOOCs proporcionem uma experiência de aprendizado de alta qualidade? Então, são alguns desafios, por exemplo, que as instituições têm que pensar nisso. Por exemplo, o CMUX, que é o MOOCs baseado mais na teoria conectivista, ele tem como princípio pedagógico, ele volta-se para a solução e criação de projetos, atividades, distribuídos em determinado números e tarefas sequenciadas. Isso é interessante. Por que não vamos trabalhar um MOOC através de um projeto que os alunos comecem a trabalhar numa perspectiva de aprendizagem baseada em projetos e, a partir daí, automaticamente o aluno consegue aprender de forma interdisciplinar, fazendo relações com outros conhecimentos, porque a gente só aprende quando a gente faz relações. Já os MOOCs baseados, que a gente chama de X-MOOCs, né, na teoria behaviorista, o conhecimento é mais disperso, né? Ele passa por meio de tecnologias controladas institucionalmente e em plataformas exclusivas e fechadas. Então, assim, isso aqui já foge um pouquinho da que a gente fala da questão dos RES e dos MOOCs, né? E aí, e por essa perspectiva, os MOOCs, nessa pegada da aprendizagem behaviorista, eles têm sido criticados por adotar um modelo de transmissão de conhecimento que são como se fosse uma transposição do ensino tradicional, que é altamente centrado no professor e enriquecido com tecnologias. Então,
apesar deles oferecerem uma experiência individualizada, eles não permitem que os alunos trabalhem essa questão das rotas alternativas de aprendizagem, a questão da colaboração, da partilha. Já, por outro lado, os MOOCs, que trabalham numa pegada mais da teoria conectivista, eles oferecem um leque de oportunidades para abordagens não tradicionais de ensino e acabam por contribuir para uma concepção de uma comunidade online que fornece respostas a problemas, criando redes que distribuem o aprendizado de maneira que raramente ocorre na sala de aula tradicionais. Olha só a oportunidade que a gente tem de interagir com pessoas de todo mundo. Isso eu estou falando no MOOCs de uma abordagem mais conectivista, de você trocar ideias com pessoas na imensa aldeia global e você verificar quais são as práticas que estão acontecendo. Por exemplo, as taxas de qualidade e conclusão também é outro desafio dos MOOCs, por exemplo. A natureza aberta dessa iniciativa acaba por criar digamos assim, uma população que é autosselecionada para ser engajada e tem que ser apaixonada por esse tipo de aprendizagem. Então, e além do mais, talvez um desafio também grande é que os MOOCs, eles exigem um certo nível de alfabetização digital dos participantes. E isso levanta um grande problema que é sobre a inclusão e a igualdade de acesso. Então, nessa perspectiva, a gente percebe que atualmente os MOOCs eles tendem a ter pouca garantia formal. E a questão dos créditos, né? Como é a avaliação e crédito? Como o aluno é avaliado? A gente sabe que a maioria dos MOOCs eles usam um questionário como principal instrumento de avaliação. E esses questionários são perguntas de múltipla escolha, mas também depende muito. A gente pode trabalhar também na avaliação por pares, que é uma pegada também muito boa, de você trabalhar o poder de emitir juízo de valor, acaba também equilibrar a escala com o recurso disponível. Nessa perspectiva, a gente tem também exames presenciais, alguns MOOCs, por exemplo, em parceria com o Coursera, eles fizeram alguma parceria com o Pearson, que para fornecer exames presenciais de conclusão. Em alguns casos, eles podem até ganhar créditos como uma qualificação de graduação. Então, assim, são alternativas que a gente pode pensar, são alternativas face a esses desafios dos MOOCs. Por exemplo, e aí nós vamos entrar numa questão bem interessante, e a ruptura com a inovação do ensino superior. Por eles permitir essa flexibilidade, acesso e conclusão rápida e com baixo custo para quem estiver interessado em aprender. E aí vocês perguntam assim, mas aí às vezes não tem perfil. Mas aí quando eu estava lendo material, lembrei quando eu estava pesquisando sobre essa temática, eu lembrei muito da aprendizagem significativa de David Alsbaugh. Ele diz que para que o aluno aprenda, ele tem que ter duas condições. Primeiro, ele tem que ter motivação, ele tem que ter interesse em aprender, e segundo, o material tem que ser potencialmente significativo. Então, vocês verem que uma teoria lá atrás, muito tempo, já fala da questão do interesse do aluno em aprender. Então, assim, os MOOCs, eles têm características chaves dessa inovação disruptiva, desse modelo de combinação de novos modelos tecnológicos com uma tecnologia facilitadora. Então, quer queira, quer não, essas inovações disruptivas, elas acabam forjando e remodelando esse mercado de trabalho. A maioria das instituições, eles veem os MOOCs como uma inovação sustentável para melhorar o desempenho
por meio de novos experimentos com novas formas de aprendizado online. Por exemplo, tem uma universidade nos Estados Unidos que ela está experimentando o MOOC em aulas tradicionais. Ou seja, ela inverte uma experiência para que os alunos levem os MOOCs como lição de casa e se envolvam na resolução de problemas profundos em sala de aula, que de alguma forma aí está envolvida a questão da sala de aula invertida, né? Então, na sala de aula, os MOOCs, eles compartilham lá o material, leem o material, e na sala de aula eles vão trabalhar essas questões dos problemas. Então, os MOOCs, eles acabam mostrando uma convergência de interesses em desenvolvimento social, econômico e tecnológico na educação em um contexto global. Claro que existe um potencial para a educação aberta desempenhar um papel importante na garantia do acesso à educação para todos e principalmente na abordagem das questões e quais os desafios de um ambiente em constante mudança, que é o nosso, que precisam de novas maneiras de fornecer e acessar o ensino superior no futuro. E essas mudanças que eu acabei referenciando, elas incluem o quê? Globalização e o aumento do impulso para a internacionalização do ensino superior. Isso, as universidades têm que estar abertas para isso. Crescimento mundial e a crescente demanda por acesso ao ensino superior, com a projeção que haverá 120 milhões de estudantes em todo o mundo, basicamente, daqui a 2 anos. Eles acabam mudando a demografia dos alunos. A experiência demanda de um número dramaticamente crescente de alunos que precisam de aprendizagem ao longo da vida. Aumento do acesso à tecnologia pessoal e necessidade de mudança de custo, acessibilidades e modelos econômicos para o ensino superior. Como eu já falei no início, a questão dos acessos. A gente sabe que as universidades hoje, elas vêm passando por uma restrição de recursos muito grande, por um corte, falando de maneira clara, um corte dos nossos recursos. Então, considerando essa escalabilidade que tem os MOOCs, eles podem ser uma alternativa. E aí, na verdade, a gente sabe que o cenário da universidade online, ele representa um futuro de abertura do ensino superior, e nesse cenário, a competição das universidades, com o uso cada vez mais diferenciado e inovador das tecnologias, acaba por criar uma grande variedade de oferta de educação aberta. E nesse modelo, os alunos realizam estudos em grande parte dependentes com cursos gratuitos, exames externos pagos para diplomas concebidos quando se sentem prontos para obtê-los. E dentro desse movimento, em direção à educação aberta, esse novo paradigma, ele acaba abrindo oportunidades para compartilhar ideias, colaborar entre instituições, educadores e alunos local e internacionalmente, visando facilitar o envolvimento mais significativo no ensino e na aprendizagem. Face o quê? Face algumas características. O currículo aberto, que os alunos acabam misturando recursos educacionais, atividades, pacotes, diferentes disciplinas para atender às suas necessidades. Isso acaba colocando o aluno no comando do seu próprio aprendizagem. A gente fala muito do aluno como protagonista da sua aprendizagem, mas talvez o MOOC seja a chave para isso. E que garante que eles aprendam o que eles precisam aprender aos seus desejos e necessidades pessoais e profissionais. A questão da própria aprendizagem aberta, por meio de várias atividades,
que você pode gerar, compartilhar novas ideias e novos entendimentos durante todo o seu processo de aprendizagem. Isso, de alguma forma, acaba oferecendo aos alunos a oportunidade de aprendizagem autodeterminada, independente e orientada por interesses pessoais. A própria plataforma aberta, que suporta uma comunidade de educação aberta e dinâmica, essa não se pode, já falamos muito de redes sociais, de comunidade, mas, gente, ainda é uma questão em potencial uso. Tem potencialidade essa plataforma aberta, essa comunidade aberta, essa comunidade essa plataforma aberta que cria essa comunidade aberta, dinâmica, criando e mantendo uma interface com os utilizadores bem envolventes, que acabam fornecendo uma nuvem e uso de padrões abertos que facilitam a troca de informações e dados por diferentes plataformas. E aí, nessa perspectiva, a educação aberta ela traz enormes oportunidades para a inovação das instituições de ensino superior, que não apenas, gente, apoiarão os valores fundamentais da educação universitária, mas também elas acabam mudando o foco do ensino tradicional para o aprendizagem mais centrado no aluno do ensino superior. E quais são as implicações para a política educacional? Ora, a gente sabe que o ensino superior ele já vive por um período de mudanças sem precedente em todo o mundo. O custo do financiamento tornou-se o foco da política nacional, com a maioria dos governos buscando novos mecanismos de financiamento. Então, há um impulso significativo por trás do conceito do acesso livre e aberto ao aprendizado universitário de alta qualidade. E é bem provável, gente, que esse conteúdo e os cursos continuem a ser promovidos, resultando em mais MOOCs e outros tipos de abordagens de educação aberta, que acaba estruturando política de ensino superior que obstrui a inovação. Então, 3 áreas chaves vem tornando-se como preocupações de políticas e os debates em resposta aos desenvolvimentos atuais do MOOCs e a educação aberta. Quais são? Os financiamentos para a instituição, a oferta de diplomas e a garantia de qualidade e novos modelos pedagógicos e abordagens inovadoras nas instituições. Gente, as instituições precisam se inovar. Elas precisam se inovar, elas precisam mudar. Quais são as implicações para as instituições? Ora, o surgimento de novos modelos, claro que sempre vai ter a resistência. A resistência é interessante, porque a resistência faz com que haja um debate, e esse debate é interessante. Então, esse surgimento de novos modelos de oferta educacional, incluindo o rápido desenvolvimento dos MOOCs, é outra fonte de pressão sobre as instituições convencionais. Mas também acaba oferecendo oportunidade para as instituições capazes de mudar e desenvolver novas ofertas. Mas, para além de tudo, exige que as instituições abordem questões estratégicas sobre aprendizagem online e onde as diferentes inovações como o MOOC se encaixam perfeitamente em suas atividades. É um grande equívoco hoje ver os MOOCs como uma questão isolada sobre qual decisões políticas e estratégias. Por quê? Porque eles acabam a concepção desse desenvolvimento da educação aberta, o potencial impacto no ensino superior, eles podem ser vistos de 2 maneiras. Uma forma de melhorar o ensino e outra, incentivar as instituições a desenvolver missões distintas que incluirão considerações sobre abertura e acesso para diferentes grupos de alunos. Eu acho que aí está a riqueza maior. As instituições que a própria universidade caracteriza como a diversidade, abrir acesso para diferentes grupos de alunos. Então, os MOOCs e os REAs acabam fornecendo um veículo para pensar de forma criativa e inovadora, que é o grande
grandes palavras-chave que se fala hoje no século XXI, criação e inovação, de explorar novas práticas pedagógicas, os modelos, e caminhos para uma aprendizagem mais flexível. Um grande número a gente vê nas pesquisas que um grande número de organizações, governos, eles acabam participando do movimento de educação aberta dos RES, porque justamente por entender que o compartilhamento e reutilização estão sendo explorados entre acadêmicos, cursos abertos, incluindo os MOOCs, e abrirão o processo do ensino. Isso, de alguma forma, gente, proporcionará oportunidade para educadores compartilharem, participarem de cursos realizados por educadores de diferentes instituições e países para explorar as vantagens e desvantagens das diferentes abordagens pedagógicas em vários contextos de aprendizagem, e também uma forma de enriquecer a experiência dos alunos por meio da participação de outros especialistas em seu curso. Imagine, os MOOCs, geralmente no ensino tradicional só tem eu dando didática da computação, imagino prática em tecnologia educativa, de repente abre um MOOC onde outros especialistas podem dar contribuição. Olha a riqueza dessa questão. Então, a inovação disruptiva e as teorias associadas podem oferecer às instituições algumas possíveis soluções, estratégias para trabalhar essa evolução dos MOOCs. Por exemplo, a criação de novas unidades com diferentes recursos, processos e prioridades para explorar novas abordagens de serviços educacionais. Então, assim, e o que as instituições deverão fazer? Bom, as instituições elas precisam avaliar seus pontos fortes e desenvolver um plano estratégico. Tudo, gente, tem planejamento. Com o intuito de permitir ao máximo que o campus e a educação online ofereçam MOOCs sobre uma perspectiva de educação aberta. Por quê? É indiscutível, aliás, com a popularização dos MOOCs, as universidades e faculdades, elas precisarão repensar como tornar seus modelos de entrega de currículo e cursos verdadeiramente flexíveis e acessíveis. Eu li em alguma parte, falava de currículo responsivo, né? Que a gente fala muito desse termo responsivo, a gente fala muito na computação de um software, um site responsivo, que ele pode ser visto sem ser desconfigurado em qualquer dispositivo. E aí a gente trabalha também nessa perspectiva do currículo responsivo. Será que não é uma hora, já não está na hora da gente pensar nesse currículo mais flexível, mais acessível? É um desafio. Não me perguntem como fazer isso, mas é um desafio. Então, nessa perspectiva, muitas instituições elas têm procurado um aprendizado mais flexível, com um design modular dos cursos e créditos financiados, para incentivar esses alunos a estudar em um horário e tranquilidade adequado às suas próprias necessidades. Gente, a gente não tem mais o ócio, né? A gente não tem mais o ócio. Então, assim, com esses cursos baseados em novas estruturas, o uso da tecnologia ela pode tornar o ensino superior mais econômico e acessível e também pode contribuir para equilibrar o trabalho, a família e a vida social. Então, são essas questões hoje, quer queira, quer não, algumas ações, elas têm que ter um cunho social, político e histórico. Então, a gente não pode pensar na educação de forma isolada. Então, os alunos acabam tendo uma variedade de acesso, um acesso a uma variedade de modelos de aprendizagem não tradicionais, incluindo acesso a cursos e materiais para autodirigir seu próprio aprendizado, além das aulas nas instituições. Modelos mais flexíveis e abordagens abertas que, com certeza, incentivarão os estudantes mais maduros a participar do ensino superior e obter qualificação e avançar suas carreiras. E aí, quando eu falo em alunos, gente, eu estou falando também no próprio professor,
no próprio professor que já tem sua carreira, no próprio professor que já tem uma graduação e, de repente, ele precisa buscar uma qualificação, e por que não buscar os MOOCs? E as universidades, elas têm que dar conta dessa demanda. Por quê? E aí, para a gente falar nisso, a gente tem que pensar numa política maior, né? Também que incentive esse professor a buscar qual a necessidade que eu tenho, qual é o plano de carreira, quantas horas eu tenho que ter no meu currículo para me progredir. Então, isso aí, as universidades, elas podem. Imagine um professor da educação básica que tenha necessidade de se aperfeiçoar, ele pode participar de um grupo, porque ele já tem uma certa maturidade. E, às vezes, ele pode acessar de uma forma mais tranquila, equilibrando justamente esse trabalho de família e vida social, e não ter que se deslocar de um lado para o outro, fica mais cômodo para ele, ele pode estudar na hora que ele quiser. Então, assim, eu já vou fechando a minha fala, eu não sei se eu já estou no meu horário, João, acho que eu já estou quase terminando. Então, o que a gente percebe? Que os MOOCs, eles acabam... Pode ir já fazendo seu encerramento, a gente conversa. Tá. Um pouquinho. Eu já estou fechando aqui. Então, assim, os MOOCs, eles acabam permitindo abrir o ensino superior, fornecendo cursos universitários acessíveis, flexíveis, acessíveis e rápidos, e de forma gratuita e de baixo custo para alunos interessados em aprender. Então, assim, a popularidade dos MOOCs vem atraindo muita atenção das instituições e inovadores e investidores privados. A gente vê que daqui a pouco, se as universidades públicas não largarem primeiro, com certeza a iniciativa privada vai tentar construir sua marca no mercado educacional, e aí, como uma forma de atender as diferentes necessidades de novos grupos e alunos. E nessa perspectiva, a educação aberta acaba trazendo novas oportunidades de inovação que permitirão a esses acadêmicos ou os próprios professores em formação participarem de formas inovadoras de ensinar e aprender. A nível nacional e internacional, claro que são necessárias novas estruturas de funcionamento das instituições, que tem que ser para garantir essa qualidade e também a acreditação para apoiar diferentes abordagens e modelos para a oferta do ensino superior. Claro que, e para concluindo, os formuladores de políticas precisarão abraçar também a abertura e tornar a educação mais acessível para todos, ao mesmo tempo para que as instituições criem um ecossistema aberto de formação no ensino superior. Então, assim, os desafios são grandes, mas a perspectiva é interessante e, com certeza, a gente percebe que é uma tendência para educações futuras, justamente você investir na sua própria formação. E, basicamente, era essa a minha fala, e eu estou aberta às considerações. Obrigado, Eliana, por suas colocações. De fato, os cursos massivos online, eles já surgiram há um certo tempo, mas eles ganharam muita força e muito impacto aí durante o período de pandemia. Muitos dos nossos educadores, eles não tinham os conhecimentos necessários para atravessar, enfrentar toda essa crise, e se apoiaram nos MOOCs, né, para essa formação. E esse modelo ele vem ganhando cada vez mais importância, inclusive eu já li algumas reportagens falando de universidades norte-americanas em que o aluno ele pode cursar as cadeiras de uma pós-graduação ou de um mestrado, e ele depois vai lá na instituição somente para fazer a prova, a certificação. Ou então ele pode realmente cursar toda uma cadeira de um mestrado ou de um doutoramento só em busca do conhecimento e não de uma aquisição de um grau. Então, hoje em dia, cada vez mais é observado que o saber fazer, ele, em algumas áreas, é até muito mais importante do que a comprovação de um diploma, de um papel. Se a gente pensar, por exemplo, nas carreiras
da área tecnológica, né, ou ainda o jornalismo, né, em que se você sabe fazer, o diploma nem importa assim tanto, né? E aí tem alguns comentários já aqui no nosso chat que Sim. diz assim, a Dalgisa diz, exemplifique mais sobre os recursos educacionais abertos, para você falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a Dalgisa, né? A Dalgisa, os recursos educacionais abertos, eles são qualquer material, recurso, por exemplo, eles podem, que suportam diversos formatos e mídias digitais. Por exemplo, você pode criar um plano de aula e ser um recurso aberto. Para que ele seja um recurso aberto, você tem ele tem que ter uma licença aberta. Geralmente a gente usa a Creative Commons. Então, assim, você pode ter uma figura, uma imagem, por exemplo, numa aula de história, você trabalhar uma imagem, colocar os metadados, informar como é que ele pode ser trabalhado, colocar no repositório de objetos de recursos educacionais abertos, e aí eu, por exemplo, posso pegar aquele material e de repente eu posso remixar, eu posso só redistribuir, eu posso pegar um plano de aula que você faz. Um plano de aula, eu vou dar uma aula sobre ciências. E aí a Dalgisa já fez um plano de aula, eu vou lá no repositório de aprendizagem, eu vejo lá o plano de aula da Dalgisa, com os créditos dela, e de repente eu olho os objetivos, tá, mas eu posso só remixar isso aqui, eu posso dar uma alterada nisso aqui, mas os créditos são da Dalgisa. Essa que é o interessante, sabe? Eu não me aproprio do teu material, eu utilizo o teu material, digo que é acreditação, eu só fiz uma adaptação. Então, hoje, a prática de recursos educacionais abertos, a Dalgisa, é uma ferramenta interessantíssima hoje. Você pode ter um capítulo de um livro sobre uma licença Creative Commons, você pode ter um texto, uma resenha, e de repente você pode colocar ali, e outras pessoas podem reusar, podem remixar, pode redistribuir, ou eu posso só reter, guardar na minha biblioteca para usar futuro. Então, assim, hoje a gente costuma perguntar assim, por que criar a gente já falava muito lá em Portugal, né, João? Por que criar um questionário se já tem um existente? Então, assim, por que criar um recurso se já tem um existente, eu posso me apropriar muito disso. Por exemplo, o Scratch. O Scratch tem muito ali, eu não sei se vocês conhecem, mas o Scratch ali tem ele funciona nessa perspectiva. Tem alguns projetos ali que você pode utilizar, que é programação através de blocos. Eu posso pegar um projeto ali do João e, de repente, olha, gente, isso aqui é o projeto do professor João, e só posso readaptar aquilo ali, remixar e utilizar novamente. Então, essa prática da UGIS, ela tem que ser mais divulgada entre os professores, porque às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, poxa, eu quero um recurso para trabalhar com matemática, eu quero um recurso para trabalhar com língua portuguesa, e de repente já tem tanta gente que trabalha aquilo ali, e de repente eu busco um repositório de objeto de aprendizagem e pego aquele material, posso reusar do jeito que está ali, posso readaptar e digo que aquilo ali é uma questão legal, está sobre uma licença Creative Commons, e ali eu posso utilizar. Perfeito. E ela colocou assim, como mediar o uso de recursos educacionais abertos na escola, partindo aí do princípio da alfabetização digital. Acho que você até comentou um pouco, mas pode completar um pouco mais. Assim, na verdade, assim, a questão da mediar o recurso educacional partindo da alfabetização digital. Eu posso utilizar muitos recursos educacional para trabalhar justamente essa proficiência, para trabalhar a própria forma de utilizar o recurso digital como uma ferramenta cognitiva que o aluno pode construir o seu conhecimento, ele pode, na própria forma, o professor, até na própria sala de aula, ele pode pedir numa graduação, numa pós-graduação, que o aluno construa um recurso educacional, e a partir dali ele vai trabalhar quais são os metadados, qual é o objetivo, onde ele pode inserir aquilo ali, quais são as características dos RES, e aí, a partir desse momento, de uma certa forma, o aluno já vai inserindo-se na questão da alfabetização digital.
Certo. Temos mais aqui, né? É importante considerarmos o ganho dessa flexibilização com diretrizes que os cursos abertos trazem, né? Sim. E a sua fala hoje instiga muito para a aproximação dessa forma de compartilhamento do saber, né? Eu acho que essa é a grande pegada hoje, na verdade, a gente tem que trabalhar muito numa grande comunidade de aprendizagem, que hoje sozinho não fazemos nada. Tanto que uma das competências que a gente já falava há muito tempo atrás e continua sendo uma das competências é a questão do trabalho colaborativo. Você trabalhar de forma colaborativa, porque o saber para mim individual não vale nada. Por que eu vou guardar o meu saber? O objetivo é compartilhar o saber, que quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. Porque de repente o meu olhar ali é como se fosse assim, eu tenho uma visão, mas diferente de quando eu compartilho, eu tenho outras visões que acabam mudando o meu olhar e fazendo eu crescer mais como uma pessoa. É essa a questão hoje. A gente tem que trabalhar o saber, não é para ficar guardado, o saber é para ser compartilhado, para ser recriado, para ser reinventado, e numa grande comunidade de aprendizagem que todos crescem junto. E assim, quando eu falo numa grande comunidade de aprendizagem, nessa questão da Anne Keller, nessa questão de você compartilhar, participar numa comunidade, no núcleo duro, né? Só aquela participação periférica. E aí você diz assim, quando tu fala dessa participação do núcleo duro, é só no ambiente digital? Também pode ser no ambiente digital, mas também na sua escola ali, você compartilhar com os colegas, você trocar ideias, aquilo ali é um crescimento e eu costumo dizer que é uma formação em serviço. É a mesma coisa quando a gente vai participar de dissertação, de tese, de arguição, aquilo ali é uma formação em serviço, por quê? Porque eu, como orientadora de um trabalho, eu oriento o trabalho, mas de repente chamo o professor João, chamo a Ana Kelly tem um outro olhar, e aquilo ali vai aumentando o meu leque de conhecimento. Então, é nessa área mesmo do compartilhamento do saber. Certo. E aí a Dalgisa diz que conhece a plataforma, a Scratch, e ela agradece pela tua explanação e partilha de conhecimentos tão necessários, e ainda comenta que ao término desse seminário percebo o quanto muitos de nós professores estamos à margem da cultura digital. A Dalgisa, ao longo da pandemia, se utilizou muito o Google Meet, Google Classroom, falou-se muito sobre metodologias ativas, e aí os professores que não conheciam isso, acharam isso tudo uma grande inovação. Então, quando a gente vem nesse evento falando sobre aplicativos, sobre ambientes virtuais, sobre metaverso, aí as pessoas dizem, meu Deus, aí que eu preciso estudar, né? Até me lembro da Eliana, quando iniciou o mestrado, ela dizia assim, mas agora que eu entendi o que é essa web 2.0, eles já falam de 3, 4, 5. Meu Deus, como é que eu vou conseguir acompanhar tudo isso? É por aí, né? Nós temos que frequentemente estar nos atualizando para que a gente possa dar conta de tudo isso, né? Então, o conhecimento ele está sempre se renovando e faz parte da nossa vida enquanto educadores, enquanto pessoas neste mundo, né, de buscar sempre o conhecimento para a nossa vida, né? Comenta, Eliana. E assim, a gente quando faz o doutorado, Dalgis, a gente tem. Quando a gente termina o doutorado, que a gente percebe, essa é uma triste constatação, que a gente não sabe nada, né? Porque a gente pegou um grãozinho de areia no universo de conhecimento, né? E assim, isso é uma forma de nos forçar a aprender mais, né? Inclusive, parece-me, se eu não estou enganada, João, nessa novela das 9, que a Glória Pérez trabalha muito questões atuais, né? Ela vai trabalhar um pouquinho do metaverso, né? De uma forma bem direta, ela vai trabalhar, mas assim, mas é interessante, tem muita coisa, e dentro da tecnologia muito mais, né? Porque as inovações tecnológicas estão a todo momento, né? Hoje a gente fala muito também da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial está em todo momento. Quando você busca ali, por exemplo, você quer comprar um notebook, automaticamente daqui a pouco vem todo o ambiente que você tem, você tá aquilo ali, inteligência artificial. Então ele acaba tá em tudo. Então daqui a pouco também já está na educação, mas
mas vai estar mais forte ainda na educação. Acho que até foi uma palestra que o João deu, né, João, dessa questão da inteligência artificial, que é uma questão muito em voga. Fazendo aí um spoiler dessa coisa da novela, né? Que eu gosto de novela, a Liana Eu também. também. Ela vai abordar uma coisa bem interessante. Eu me esqueci o nome do termo, mas a pessoa pega, tipo assim, o rosto de outra pessoa, coloca, né? E aí a personagem ela vai parecer que está ali, acho que parece sequestrando uma criança, quando na verdade não tem nada a ver, é uma imagem modificada, né? E que a tecnologia agora permite tudo isso. A gente reflete, olha, como a tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, da forma como a gente utiliza, ela pode nos encaminhar para um futuro brilhante, como ela pode também nos levar para o abismo. Precisamos saber a melhor forma de explorar esses recursos, né? Eu acho que ela traz aí um tema muito em voga e com certeza o metaverso vai entrar ainda mais em discussão e isso é muito bom provocar tudo isso para que as pessoas busquem o conhecimento. Eu acho que toda vez que uma informação é veiculada num grande espaço midiático, faz com que as pessoas despertem a curiosidade para ler mais, estudar mais, aprender mais sobre aquilo. E isso tudo é importante, né? Então, aí Só um minutinho, João. E aí depois... E assim... Os cursos abertos nos tiram da ilha. O que eu sempre comento, que às vezes nossos colegas eles são um pouco mesquinhos. Eles preparam material, eles preparam um curso e aí eles guardam para si. Digo, gente, conhecimento é para socializar. Qual é o nosso papel enquanto professores? Socializadores do conhecimento e dos materiais. Então, eu não vejo mal nenhum em passar meus materiais. Eliana passa material para mim, eu passo material para ela, sem problema nenhum. Acho que não há competição, porque cada um faz a sua receita do seu bolo. Sim. Então, o bolo, a mesma receita que a Eliana faz para essa aula, pode ser completamente diferente da minha. Ela pode levar os alunos dela para um laboratório, para uma biblioteca e dar essa aula, enquanto eu vou dar no auditório, vai ser totalmente diferente. Então, até porque o material também não é nosso, o material está na literatura, a gente vai pensando uma ideia ou outra, citando a ideia de um autor ou de outra. Então, o conhecimento está aí e não tem por que a gente guardar, enclausurar esse conhecimento nos nossos HDs ou nos nossos computadores. Tem mais aqui divulgar mesmo, tá? E a Dalgisa diz, e sem esse conhecimento específico, como mediar a aprendizagem dos aprendizes? Eu acho que aí o caminho primeiro é a formação para que a gente possa ir, né, para o melhor caminho. Mas eu deixo aí a Eliana comentar. Esse conhecimento específico que tu fala, Dalgisa, é sobre as tecnologias digitais, sobre a proficiência em TIC, é isso? Assim, é como o João falou, né? Na pandemia ela forçou, né? Tem aquela questão das as pessoas que têm fobia à tecnologia, né? Então, assim, primeiro você tem que buscar o conhecimento, não é um conhecimento, essa proficiência digital. O que a gente chama de proficiência digital? É justamente você, além de conhecer as tecnologias, saber o potencial educativo delas. Então, assim, hoje tem muitos espaços onde você pode buscar essa formação de forma informal, mas é interessante primeiro buscar esses conhecimentos. Tem muito na literatura, tem muito material na internet, nos recursos, nos repositórios que explicam sobre isso, como você vai buscar esse conhecimento e também trabalhar sempre a educação continuada. Eu acho que a questão chave aí é você estar sempre se aperfeiçoando. A gente, enquanto professor da universidade, a gente chega um momento assim que a gente sempre está buscando, até porque a gente é forçado, né, João, de alguma forma, a produzir. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. Então, eu costumo dizer para os alunos de computação, a leitura é a fonte base. Eu falo assim, é buscar na literatura o que está sendo atual, é buscar lá quais são buscar nos eventos. Eu acho que uma das questões mais importantes de formação continuada que eu acho são os eventos, os simpósios,
Por exemplo, esse simpósio aqui, quantas informações vocês estão tendo? Quantas publicações novas ali? Então, ali é buscar as atas depois, ver o que está acontecendo, e de repente buscar, se tiver alguma dificuldade, procura um profissional, trabalha, entra em contato, de repente, com aquela pessoa que escreveu o artigo, busca. Então, é uma inovação, é uma iniciativa que a gente tem que acabar desenvolvendo para buscar esse conhecimento. E aí, trazendo um pouquinho da questão da tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela tem a questão ética também, né? Você tem, como tudo na vida, né? Você tem que agir de forma ética. E aí eu falo muito da questão da competência, né? Eu brinco muito com os meninos, assim, às vezes você chega no corredor e diz assim, aquele professor incompetente. Por que vocês chamam o professor de incompetente? Porque o professor competente é aquele professor que ele tem que ter o domínio conceitual da área dele, mas ele tem que saber aplicar aquele conhecimento que ele sabe. Se ele não souber aplicar aquele conhecimento, se ele não tornar o conhecimento inteligível, ele não é competente. Se ele não utilizar uma linguagem adequada para tornar esse conhecimento inteligível, também ele não é competente. E se ele não utilizar a ética, também, que professores que não têm ética, qual é a competência dele? E uma questão muito primordial, que é a questão da inteligência emocional. Se o professor não tiver inteligência emocional, ele detona toda a sua competência. Então, assim, está tudo relacionado a isso. E essa questão dos conhecimentos específicos é questão de formação, de buscar informação. Em todos os artigos, Adagilza, você tem sempre o contato do autor. Então, assim, de repente eu achei, tantas vezes eu já entrei em contato com os autores, algumas questões que às vezes a gente lê e às vezes por não conhecer o conteúdo, você não tem o entendimento, de repente o autor pode te esclarecer. Eu acho que isso é uma formação também continuada. As palestras também é uma formação continuada. Com Meu certeza. orientador que me aguarde. Quem é o orientador é tu, João? Várias fontes, né? Escritas, faladas, por meio das tecnologias, né? Então é o verdadeiro conectivismo, né? Então vamos procurando aí os nós mais fortes que possam fortalecer a nossa prática pedagógica, os nossos conhecimentos enquanto, né, pessoas que necessitam, né, disso para a sua vida, né? Então a Dalgisa faz aqui um elogio, dizendo que o evento já acrescentou muito na pesquisa dela de mestrado e que o orientador dela que a aguarde, né? Que é É o, tu, acho que João, orientador? o Reinaldo, né? Que é o Ah, orientador dela. Então, parabéns, Reinaldo. né? Então, Mas o Reinaldo vai gostar, com certeza, né? Porque tu vai chegar com um arcabouço de conhecimento bom, né, João? A gente gosta de orientando assim, que questiona a gente, né? eu só tenho que agradecer a Eliana por esse momento de partilha, né, em que ela trouxe aí contribuições sobre os cursos massivos online, sobre os REAs e sobre vários outros temas que permeiam essas temáticas. Então, só engrandeceu aqui o nosso evento e eu deixo as palavras para que ela faça aí as despedidas. Bom, gente, é sempre um prazer estar conversando, estar dialogando. Eu sempre acho que esse é um momento assim de tanto essa partilha de conhecimento é um momento rico para ambas as partes. E sempre um prazer estar conversando com vocês. Eu já tive no CITED aí presencialmente, e com certeza ano que vem vou estar aí, com certeza. E quero agradecer ao João, que, antes de tudo, é um grande amigo, um amigo irmão que eu tenho, e agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo evento, que a cada dia vem, a cada ano vem se consolidando e criando uma referência muito, muito boa na formação de professores. Os meus parabéns e desejo sucesso na continuidade do evento. Um abraço, João. Obrigado, Eliana. Abraço.